Esse vídeo nasceu de um cansaço. Cansaço de ver cristãos sábios demais respondendo a fracos na fé com arrogância sobre perguntas tão simples, mas não para esses. Por eu estar envolvido em redes sociais há alguns anos, já ouvi muitas perguntas do tipo: tatuagem é pecado? Bebida alcoólica depois de crente é pecado? Ouvir música secular é pecado? E sabe o que é mais triste? A maioria das respostas vinha com arrogância, sabe? Uma extrema soberba da parte de quem respondia a essas perguntas. Pouca paciência, muito menos amor. E eu acredito muito que Jesus está cansado de teólogos que vencem debates, mas estão perdendo irmãos. Bom, esse vídeo é para gerar entendimento de fracos na fé que julgam demais e de fortes na fé que se acham fortes demais. Por mais que você saiba dos versos que eu vou citar nesse vídeo, seja você um cristão recém-convertido ou um com anos de experiência, fica até o final comigo que eu acredito que vai ser muito importante. No final eu vou estar super disposto a saber a sua opinião sobre isso. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Esse é o pecado contra Cristo que eu vejo muito por aí. E acredito que é um dos pecados mais ignorados por cristãos que sabem demais. A gente vai construir uma linha aqui sobre dois tipos de pessoa. Primeiro, que a Bíblia chama de fraco na fé, aqueles recém-convertidos que acabaram de conhecer Jesus, acabaram de ter um encontro com Ele e ainda precisam de uma certa caminhada para chegar ao amadurecimento. E os que chegaram, ou que eram para ter chego nessa linha já, que são chamados de fortes na fé. Eu orei para que Jesus abrisse nosso entendimento nesse momento, para que não seja uma coisa que talvez eu queira transmitir e também uma coisa que talvez você queira ouvir, sabe? Algo que já está enraizado na sua mente, mas que seja somente a palavra de Deus, que vai contra qualquer achismo meu e seu. Esse vídeo é uma resposta para algumas perguntas que muitos não respondem por impaciência, ou por simplesmente não saber mesmo, mas acredito que é uma coisa importante, porque, cara, sempre vai ter novos na fé surgindo, e sempre vai ter novos na fé que se tornaram maduros, ou que estão se tornando, estão próximos a isso, que já conseguem responder certas perguntas, que já tem um certo nível de paciência, mas essa paciência às vezes falta em muita gente. Eu preciso que você entenda antes que a gente vai estar pisando num campo minado, onde sua mente pode te levar a pisar numa bomba e tudo que eu fale a partir desse momento, por mais bíblico que seja, vai ser inválido na sua mente. Porque você já quis acreditar numa coisa que você quer que seja a verdade para você e para todas as pessoas ao seu redor. Bora pra Bíblia. Romanos 14, 23, só a parte B, até o momento. E tudo que não provém de fé é pecado. Ponto. A gente vai passar por o capítulo inteiro de Romanos 14 e de outras passagens também, mas é bom já fixar isso que Paulo fala. Fixado isso, agora a gente vai ler Romanos do 1 ao 12. Tolerância com os fracos na fé. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de compadecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o ato em si não é moralmente impuro. Guardar um dia, comer carne e beber vinho, mas a motivação e a consciência por trás dessa ação é o que vai determinar se há pecado ou não. Uma pausa que eu preciso falar um pouco da fé, senão não tem como. Muita gente acha que fé é somente crer que Deus existe, mas não. Principalmente nessa passagem que a gente está lendo,
Fé aqui vai muito além disso. A fé aqui é agir com a plena convicção de que o que você está fazendo é aprovado diante de Deus. Sabe, uma certeza dentro de você, formada pela palavra e pelo Espírito Santo, de que a atitude nasce da obediência e confiança em Deus. Ponto. E não da dúvida, da vaidade, do medo, da aparência, enfim. Isso expande a definição de pecado muito além da simples desobediência a mandamentos explícitos. Pecado, então, passa a ser qualquer ação, mesmo aparentemente boa, feita fora da dependência de Deus. Vê só, em Romanos 1,17, Paulo fala que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé aqui não é só uma coisa do início da caminhada do cristão, mas é o princípio que deve reger toda a vida dele. E Hebreus 11:6 vai complementar, falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, viver sem fé é viver em desconexão com o propósito de Deus e a vontade dele para mim. E isso, inevitavelmente, é pecado. Resumindo, a fé é o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus. E quando a gente age sem fé, a gente está partindo da incredulidade. Então, quando alguém age duvidando, sem a convicção de que aquilo que está sendo feito é para a glória de Deus ou não, ela está agindo na incredulidade. E tudo que nasce da incredulidade, mesmo em uma ação neutra, ela é contaminada por esse estado, entende? É por isso que Paulo está dizendo que se o irmão come ou bebe sem fé, ele peca. E não pela comida ou pela bebida, mas porque ele duvida. Ele está se movendo na incerteza e não na confiança. Que é uma forma prática de perceber isso. Um forte na fé pode tomar uma decisão com a consciência limpa diante de Deus em liberdade. Por favor, guarda essa palavra, ela é extremamente importante. Ele pode fazer isso e ele não vai estar pecando. Agora, um fraco na fé pode fazer a mesma coisa que ele está fazendo, agindo na incerteza. Tipo, o ato é o mesmo, mas essa segunda pessoa vai estar pecando. Ele está fazendo a mesma ação, mas sem fé. A ação externa dos dois é idêntica, mas o que muda é o coração de cada um diante de Deus. E isso é o que faz Romanos 14:23 ser um divisor de águas. Ele define que o critério de certo e errado não está apenas na ação, mas na origem espiritual da ação. Voltando agora a Romanos 14, do 1 ao 12. Lembra, a essência do texto é que pecado não é simplesmente fazer uma coisa errada, mas fazer algo sem a convicção de fé. Tudo que não nasce da confiança em Deus, nasce da incredulidade. E incredulidade é pecado. E além disso, eu dei uma pesquisada que a palavra pecado, no original grego do Novo Testamento, é amartia, e literalmente significa errar o alvo. É um termo que vinha do vocabulário dos arqueiros, quando alguém atirava uma flecha e ela não atingia o centro do alvo. Ou seja, falhou em acertar o objetivo. Então sim, errar o alvo é pecado. Mas o alvo aqui não é uma lista de regras ou de mandamentos. O alvo aqui é o próprio Deus. Toda vez que buscamos viver independente dele, buscando nossa própria glória ou nossos próprios desejos, nós estamos errando esse alvo. E a flecha da nossa vida vai para qualquer direção, menos para a direção certa. O versículo que muita gente usa para falar sobre tatuagem está lá em Levítico 19:28. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Que diz assim: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Mas só entrei em Levítico, a câmera pifou. Acho que ela não aguentou o calor daqui, mas nem tá calor. Tive que abrir a janela. Enfim, de volta. Esse texto de Levítico que a galera usa para martelar, falando que tatuagem é pecado, o contexto é completamente diferente. Deus está falando com Israel, um povo que estava recheado de paganismo. As pessoas aqui marcavam os corpos em rituais pelos mortos. Percebe a motivação do coração aqui? A gente já falou sobre isso. Essas marcas nos corpos era parte dos cultos idólatras que eles faziam. Ou seja, o texto não está condenando a tatuagem moderna, mas o uso do corpo em rituais pelos mortos, essas práticas espirituais pagãs. Então o problema nunca foi a tinta, mas a intenção do coração. Então quando alguém pega essa passagem para falar que tatuagem é pecado, a pessoa pega uma lei cerimonial do Antigo Testamento, distorce e tenta aplicar no contexto da Nova Aliança, onde Cristo já cumpriu a lei. Hoje a pergunta não é mais, nossa, posso fazer tatuagem, mas essa tatuagem glorifica a Deus? Lembra, o foco mudou da regra de uma lei para o coração. Acho que isso ficou claro, vamos continuar. 1 Coríntios 8. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si só nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comemos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha a de algum modo ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo aqui está falando com uma igreja que se achava espiritualmente evoluída. Eles falavam, sabemos que o ídolo de nada vale, então se a gente comer carne, tanto faz. Tecnicamente eles estavam certos, mas espiritualmente falando, eles estavam perigosamente certos demais. Paulo diz no verso 9, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Liberdade. Liberdade, essa palavra aqui é a chave para entender basicamente tudo. Já lemos Romanos 14, do 1 ao 12, mas quero ler de novo e te convidar a prestar atenção em algo diferente aqui. Tolerância com os fracos na fé. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter de pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. O tema desse pedaço aqui, só do versículo 1 ao versículo 12, é tolerância com os fracos na fé. E o fraco na fé, basicamente, é aquele que ainda não tem liberdade em certas áreas. E o forte aqui é chamado a ter zelo por esse irmão. Vamos ver essa liberdade, continuando agora, Romanos do 13 ao 23, que olha só o tema daqui, a liberdade e o amor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeços ou escândalo diante do seu irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Meu Deus, isso aqui é muito forte, cara. Não sejam, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Todas as coisas, na verdade, são puras.
Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Mais uma vez eu martelo isso. Você percebe o tema da continuação dessa passagem? A liberdade e o amor. A sabedoria do forte na fé é entender essas duas palavras. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 8:12 que pecar contra o irmão é pecar contra Cristo, ele está revelando o corpo de Cristo, a igreja. E nesse corpo existem membros fracos e fortes. Ou seja, tudo que eu faço eu carrego outros comigo. Então, o que define se algo é escândalo ou não sou eu, mas é quem está do outro lado da ação. Agora, se um fraco na fé vê algo que um forte na fé está fazendo e isso não é comum aos olhos dele, com certeza, meu amigo, isso vai ser um escândalo para ele, porque ele ainda não tem tal conhecimento de algo que o forte na fé já tem. Você percebe uma coisa aqui? Se não houver um cuidado da parte do forte na fé, ele vai matar a fé do irmão, e é contra Cristo que ele vai estar pecando. Lembra do versículo? Um exemplo bom sobre tatuagem que eu posso te dar é um exemplo pessoal meu. Por muito tempo eu morei com os meus pais e minha avó em outra cidade, faz uns 2 anos mais ou menos, que eu não tô mais morando com eles. Enfim, minha avó é daquelas senhoras do coque, sabe? Cara, ela coloca o coque dela, na hora que ela amarra aqui, sai de baixo. Senhorinha da Deus e amor. E pra minha avó hoje, tatuagem é um pecado absurdo, é um escândalo. Eu até tive uma conversa com ela recente que eu percebi que ela deu uma clareada na mente dela, sabe? Mas enfim, voltando aqui. Naquele tempo que eu morava com os meus pais, pra minha avó, tatuagem era um extremo escândalo. Se ela me visse com tatuagem, eu acho que eu mataria a fé dela, de verdade. E ela iria ficar muito chateada, muito triste comigo. E eu com aquele desejo de fazer tatuagem. Mas cara, mesmo eu vivendo o simples com Jesus, sabe? Eu ouvi a voz do Espírito Santo me falando, calma, você não precisa disso. E tal. Sabe aquela voz suave? Mesmo eu naquele tempo não tendo a plena clareza que eu tenho hoje sobre isso, Jesus me ajudou. E eu não me deixei ser dominado por isso, cara. Isso é outra chave importantíssima. 1 Coríntios 6:12 vai falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Continuação. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O desejo de ter tatuagem naquele tempo, junto com a minha avó, poderia ter me dominado. E eu não estaria derramando amor acima da minha liberdade. Por mais que eu entenda que fazer tatuagem me é lícito, graças a Deus eu entendi que, nesse caso e nesse tempo, não me convém e tá tudo bem seguir a vida sem tatuagem. 1 Coríntios 10:23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se eu fizesse uma tatuagem no tempo que eu tava com a minha avó, cara, isso não iria edificar nada, nem a mim nem a ela, muito menos a ela. Além disso, eu estaria fazendo na dúvida com a mentalidade que eu tinha. Então, lembra, a fé? Agindo na dúvida, eu estou agindo em incredulidade. E tudo que não provém de fé é pecado. E sobre edificação, mais uma vez, nossa, muito pelo contrário. Eu iria trazer, sim, confusão para casa e não edificação. Agora olha aqui mais uma vez comigo, Romanos 14, agora só o verso 14. O que Paulo vai falar para pessoas fortes na fé. Por favor, separa isso. Ele está falando com pessoas fortes na fé. E ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Agora vamos para a Bíblia mais uma vez, porém agora em 1 Coríntios 10, do 23 em diante. Os limites da liberdade cristã. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, como a gente já viu. Continuando. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos,
não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Antes de continuar, eu preciso ter a certeza que você entendeu que a diferença de um fraco na fé e um forte na fé é a liberdade que cada um tem sobre seus atos. A liberdade que cada um entendeu sobre o seu atual momento de vida. E eu acredito de coração, cara, que Jesus não quer cristãos se levantando para falar o que pode, o que não pode, mas cristãos se levantando em amor e paciência, explicando o porquê que o amor, ele vem primeiro do que a liberdade de poder fazer tal coisa. O forte na fé precisa saber que a liberdade dele pode ser uma armadilha, um tropeço gigante para um fraco na fé que ainda não entendeu essa liberdade em Cristo. Agora, quando se fala de bebida alcoólica, a liberdade aqui de um forte na fé é entender que, cara, não é pecado o ato em si, como Paulo já falou, não sou eu que estou falando. Mas a partir do momento que eu me embriago, pecado, ou que eu escandalizo alguém, pecado. Agora, em um ambiente seguro, com amigos maduros na fé que entendem esse princípio, que entendem essas coisas que Paulo deixa claro, ingerir bebida alcoólica ali se torna um exercício de liberdade, mas que é necessário e extremamente importante ter sabedoria nesse momento. É indispensável isso. E é aqui que muita gente erra, porque lhe falta sabedoria. Vou te dar um exemplo. Aqui no prédio que eu moro, o zelador esses dias me chamou e falou, cara, tem um pastor que mora aqui no prédio, que direto ele desce na piscina aqui quando tá sol, e ele leva uma garrafa de cerveja com ele. Nossa, isso pra mim é um escândalo total, eu vejo isso nele, eu fico, cara, esse cara vai pro inferno, tipo, ele falou brincando assim, né? Mas eu acredito que pra ele é uma verdade. Ele foi falando isso, ele perguntou pra mim, Felipe, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Eu falei pro zelador, cara, eu concordo totalmente com você. Esse cara tá totalmente errado em descer na piscina com uma garrafa de cerveja na mão, sendo que isso vai escandalizar muita gente, e que inclusive te escandalizou aí, ó. E assim, esse zelador, ele teve um histórico terrível com bebida, então isso é uma coisa muito marcante pra ele. Toda vez que ele vê algum cristão falando de bebida, ele já liga uma trava de segurança ali. Isso resultou com que hoje ele acreditasse que um cristão que ingere bebida alcoólica, ele tá em pecado. Então, se ele pensa assim, não é a minha função discutir com ele. Lembra que a gente já leu sobre isso. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. Quem não come também faz isso para o Senhor e também dá graças a Deus. A gente já leu isso. Acolham pessoas, não porém para discutir opiniões. A gente também já leu isso. Quer dizer que um dia ele vai mudar o pensamento dele sobre bebida alcoólica ser pecado ou não? Eu não sei. Convencer alguém de pecado não é nossa função, mas do Espírito Santo. A gente vê isso em João 16:8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos ensinar, acolher e orientar pessoas em qualquer área da vida, mas convencer do pecado, da justiça e do juízo é só a função do Espírito Santo. E sobre isso, desse pastor que mora aqui no prédio, não sei quem que é, que faz isso. Ah, meu amigo, você tá viajando na maionese, sabe? Não é sobre a gente, mas é sobre o próximo, é sobre a igreja, o corpo. Tudo que eu faço, eu carrego outros comigo, cara. Eu preciso dar importância pro que os outros pensam. Enfim, eu te dei esse exemplo para voltar no que eu tava falando sobre bebida alcoólica. Se um fraco na fé estiver por perto, a mesma ação que sabemos já que não é pecado, pode se tornar pecado e escândalo contra ele, porque ele ainda não enxerga os limites da liberdade. E qual era o tema que a gente leu? Os limites da liberdade cristã. E a chave aqui é simples. Se a minha liberdade machuca o outro, ela foi um pecado e eu não fui sábio nem vigilante. Agora, o que Paulo diria para esse pastor que desce na piscina com uma garrafa de cerveja na mão? Eu não preciso inventar uma resposta, muito menos você, porque a resposta já está clara na Bíblia e a gente já leu sobre isso. De que nada é impuro em si mesmo, isso pro forte na fé. De que tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por essas coisas. De que tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. E muita coisa, muita ação errada nossa vai causar confusão, vai causar escândalo, que é o que causou na mente do zelador do prédio. Agora, eu não sei o que você está concluindo de tudo isso. Talvez você ache que eu estou criando toda uma história para te convencer de algo. Mas não, minha intenção aqui é simplesmente deixar uma mensagem clara para os dois lados da moeda. Mais uma vez eu leio, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo. Romanos 15:1.
Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só o que está aqui em Romanos 15. Que Paulo está dizendo, quem tem mais maturidade ou liberdade precisa andar com zelo e amor sobre o irmão. Outra coisa também, talvez você seja o forte na fé, que quando um fraco diz que se tatuagem é pecado ou não, uma pergunta sincera, você vai lá e fala, eu não tenho tempo para perder com isso porque tem coisas mais importantes para se preocupar. Ah, tá de brincadeira. Talvez ele veio com uma pergunta sincera mesmo, não era nem pra gerar confusão e você foi totalmente arrogante com ele. Não vai fazer a sua parte de responder ele com paciência, com amor, com zelo. Eu confesso que esse assunto de tatuagem, bebida alcoólica, brinco, música secular é um saco, porque sempre vão ter novos na fé surgindo. E sempre vão ter novos na fé se tornando fortes, fracos se tornando fortes, mas tem novos surgindo, tem novos fracos na fé nascendo. Então, cara, se a gente não for paciente, tem coisa errada aí. E por isso que eu vou deixar esse vídeo salvo aqui sempre que alguém me perguntar, nossa, eu posso ou não posso fazer tal coisa? E claro, eu vou responder a pessoa de uma forma educada, de uma forma tranquila, sem parecer um chato, arrogante, ignorante, nojento. Eu já li esse verso, mas eu vou ler mais uma vez para que fique claro se ainda não ficou. Romanos 14, 3, só o 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Aqui Paulo está falando com o fraco na fé, na mesma intensidade que ele está falando com o forte na fé, cara. Meu Deus do céu. Por favor, presta atenção nisso. O conhecimento de um forte na fé sem o amor vira pecado. E a liberdade de um fraco na fé sem o cuidado vira uma armadilha para ele mesmo. Mais uma vez, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde seu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Tem tanta gente evitando uma taça de vinho, mas se embriagando de orgulho, como tem pessoas sem tatuagem nenhuma, mas com o coração todo rabiscado por tanto julgamento que a pessoa faz. Agora eu queria um momento só para direcionar minhas palavras para você que é um forte na fé. Se você é um recém-convertido, ouça, mas não pegue para você a totalidade do que eu vou falar aqui. Depois disso eu quero falar somente com você. Meu amigo, você que é um forte na fé. É natural que conforme a gente cresce em conhecimento bíblico, em intimidade com Jesus, a gente tende a deixar isso subir para nossa cabeça como se nós fôssemos os donos da verdade. Cara, isso é inevitável. Em algum momento da nossa vida, a gente vai se sentir um pouco além, mas é necessário que a gente se diminua, cara, cada vez mais. Conforme a gente acha que a gente está crescendo, mais a gente tem que estar descendo, na verdade. Descendo, clamando a Jesus para que Ele seja o Senhor da nossa vida e nada mais. Nenhum dos nossos sentimentos deve nos governar. E esse vídeo é um convite a se prostrar em humildade ainda mais. Nossa maturidade espiritual não está voltada ao que nós falamos, o que pode e o que não pode fazer, mas enquanto a gente ama o nosso irmão, no quanto a gente sabe amar e proteger o nosso irmão. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 12 sobre o corpo, ele não está brincando, cara. Se o braço tenta viver sem a mão, sem o ombro, sem a costela, cara, não vai dar certo. Se a perna tentar ignorar o pé, se o olho tentar ignorar a boca, não vai dar certo. Cada irmão importa e o cuidado que nós temos com eles é o reflexo de como Deus nos molda para amar de verdade. Zelar pelo irmão não é algo passivo, cara, é ativo. É a gente tá ali junto, tá próximo, tá vivendo aquilo. Não é só orar de longe, mas é se colocar diante da pessoa e você está disposta e enxergar a necessidade de estar nessa posição. É você ouvir sem julgar e muitas vezes ajudar a pessoa a carregar a cruz dela, que talvez ela ache que para ela esteja um pouco pesado. Jesus nos dá o exemplo máximo disso. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E o ápice disso é ele carregar as dores de todos nas suas costas, carregar a fragilidade do outro no seu próprio corpo. É nisso que o nosso amor por Deus se torna real, quando a gente ama aqueles que Ele ama. E é exatamente nisso, nesse cuidado, que a igreja deixa de ser uma casa lá com paredes e holofotes e palco e passa a ser uma família espiritual, a própria presença de Cristo vivo na terra. Você não precisa evitar mesas com seus amigos fortes na fé por causa da opinião dos outros, porque a maturidade espiritual te dá o discernimento de contexto e intenção. Paulo não fala que nós devemos viver
prisioneiros das opiniões dos outros, mas que devemos agir em amor e consciência limpa diante de Deus. A fé que você tem, tenha para si mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, se diante de Deus o Espírito Santo não te acusa e a sua liberdade não fere a sua consciência, você não está pecando. O problema não é a liberdade, mas é o uso dela sem o amor. A liberdade precisa estar abaixo do amor. Você entende que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu oro de verdade para que o Espírito Santo te confronte tanto ao ponto de fazer você perceber como você está agindo com o seu irmão, como você está agindo com o fraco na fé. Por favor, pause esse vídeo e se faça a pergunta: como eu estou agindo com um fraco na fé? Eu falo isso com a voz de quem já foi liberto da necessidade de sempre querer estar certo. E mais uma vez eu falo, mais uma vez eu vou repetir essa frase que ficou muito marcante para mim, sabe, ao longo desse processo de escrever esse vídeo. Eu acredito muito que Jesus está cansado de teólogos que vencem debates, pessoas sábias demais, que ganham discussões, mas estão perdendo irmãos, estão matando a fé de outras pessoas. Agora eu direciono toda a minha fala para você, que é um recém-convertido, ou alguém que se encaixa nisso, de um fraco na fé que Paulo fala. E cara, tá tudo bem ser chamado assim, ninguém nasce adulto. Jesus nasceu um bebê, isso faz parte de um crescimento, é normal. Você não é uma pessoa fraca, uma pessoa, ai, tadinho de mim, tá todo mundo me humilhando, eu sou fraco. Não, cara, fraco na fé não é uma coisa ruim. É um processo natural na vida de um cristão. Meu amigo, se você é uma dessas pessoas que faz esse tipo de pergunta hoje, verdadeiramente, sabe, sem ser pra machucar alguém ou pra gerar confusão. Você não sabe que se tatuagem é pecado ou não, se ingerir bebida alcoólica depois de cristão é pecado, se ouvir música secular é pecado. Depois desse vídeo você passou a ter um conhecimento que talvez você não tinha antes. E eu oro para que você não pegue tudo isso que eu falei aqui e use como pedra de tropeço para você mesmo e para todos ao seu redor. Nada dessas coisas por si só é pecado. A gente viu na Bíblia. Mas Paulo estava direcionando essas palavras com fortes na fé. Mas você está caminhando para se tornar essa pessoa. E mais uma vez eu repito, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. A Bíblia nunca proibiu a bebida alcoólica em si, mas a embriaguez e a falta de domínio próprio. Jesus transformou água em vinho em um casamento, e o que tem de gente que cria teorias sobre isso. Paulo orientou Timóteo em um certo momento da vida para beber um pouco de vinho por causa do seu estômago. O problema não estava no vinho. Lembra, Paulo fala que por si só essas coisas não são impuras. Mas mais uma vez eu lembro, ele está direcionando essas palavras para fortes na fé, que entenderiam isso de uma forma muito mais fácil e rápida. Por exemplo, a Alemanha ela é um país culturalmente conhecido pela cerveja. Já aqui no Brasil, quando a gente pensa em cerveja, eu não sei você, mas eu lembro da minha infância. Eu lembro de quando eu via o meu pai no bar bebendo, enchendo a cara. Uma coisa que não é agradável. Mas essa podridão que a gente vê no Brasil, por exemplo, não é na Alemanha. E aí? Você vai condenar a Alemanha inteira, o país inteiro, só por uma coisa que você tem um trauma na sua mente hoje? Percebe o nível? Agora, se você é sensível ao álcool, se você acabou de sair do mundão e acabou de conhecer Jesus, cara, a melhor coisa que eu posso te falar, abstenha-se disso, vai ser sabedoria da sua parte. Eu faço isso com funk, por exemplo. Eu tive um passado meio zoado com funk e, cara, às vezes eu percebo que se tá tocando o corpo já fica meio diferente e tal. Então, por isso, eu escolho. Sabe, eu tenho a liberdade de escolher, eu vou evitar isso. Porque eu sei que isso aqui não é legal. Mim, sabe, eu me conhecendo, eu conhecendo o meu passado, conhecendo quem eu sou hoje, talvez, sei lá, daqui 15 anos, 20 anos, eu não vou sentir nada, nem 1% de, sabe, um desejo esquisito ao ouvir um funk. Mas hoje, eu prefiro evitar. E é sabedoria fazer isso. Muita gente fala que o ritmo do funk é uma coisa satânica, mas cara, isso eu não sei. Mas o que eu sei é que, até o atual momento, eu prefiro evitar isso. Até porque Jesus é muito maior do que um ritmo musical. Assim como eu te falei da renúncia que eu fiz pela minha avó. Sabe, se você é um cristão que acabou de conhecer Jesus e no seu local de trabalho ou na sua família, as pessoas não aceitam tais coisas que você entende ou passou a entender que é liberdade, eu desafio você a renunciar a isso por amor. Sabe? Jesus é muito mais importante que essas coisas. Deus não é um ditador cheio de regras, Ele só quer que você aprenda a andar em fé e não em confusão. E a fé é a base da sua liberdade. Deus não quer que você faça coisas empurrando pela opinião dos outros só para se mostrar maduro demais.
Ele quer que cada passo seu nasça da certeza de que Ele habita em você. Porque quando você age sem fé, você age sem convicção. E isso vai se tornar um peso para você. Deus nunca quis te ver preso de novo. Nem pelo pecado e nem pelo medo de errar. Então, se o assunto é tatuagem ou qualquer outra coisa que seu coração ainda não entendeu, descansa. Pecado é agir sem fé. E a gente viu que fé não é uma coragem impulsiva, mas é uma paz no espírito. E se essa paz ainda não chegou, mais uma vez eu repito, descansa. O Espírito Santo, ele é paciente com você. Ele não te apressa. Ele quer te amadurecer e leve o tempo que precisar. E um dia o que hoje é dúvida vai virar uma coisa tão clara para você que você nem vai se preocupar mais. Mas até lá, enquanto esse dia não chega, descansa. Deus não está te cobrando pressa, Ele está te convidando a mergulhar nele. Isso resume a nossa vida aqui na Terra. João 17:3 vai dizer o seguinte: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que nós possamos seguir a nossa vida conhecendo quem Ele é, cara, porque não tem coisa melhor que isso não. Esse era um assunto que estava entalado na minha garganta e eu precisava soltar isso. Eu não sei como termina esse vídeo, só sei que Deus é bom, o diabo não presta e é isso.